Olá, meus repolhos! Hoje falarei de um vídeo diferente no canal, sobre um curta de terror de um herói específico. Encontrei este vídeo do YouTube. Enquanto procurava algo legal, encontrei. E quando eu fiquei maravilhado, era The Spider. Vamos falar disso. O curta começa com uma bela de uma abertura muito boa, diga-se de passagem. Bom, o curta começa como qualquer história do Homem-Aranha, numa bodega de um laboratório fudido. Para tudo que temos que explicar quem é esse maluco. O engão aí é Chris Ridley. Ele era um dos caras que quis participar do filme de Homem-Aranha, só que acabou perdendo o seu papel pro Tom Holland. Ou seja, eu fico até surpreso que ele participou deste curta. Voltando pro curta, o Peter tá lá de boa fazendo coisas, não sei o que, até que uma aranha vem e dá uma bela de uma lascada mordida nele. Uma das grandes reclamações que eu tenho sobre o Homem-Aranha é essa. Como que eles deixaram uma aranha escapar de um cativeiro? Ainda mais, ela é radioativa. Ela vai dar câncer na pessoa. Ou pior, a segurança era pra ser grande. Mas ela escapou normalmente e mordeu o guri. Depois da mordida do Peter, a gente tem um monte de cena esquisita e o curta apresentado. Após o Peter Parker ser atropelado como uma batata, ele meio que recebe ajuda de alguém. Ele fica lá no chão, que nem um bosta, gritando. Let's just go, dude. I'm gonna take his wallet. It's just a kid. What, kids don't have wallets? What, are you gonna take his lunch money? You just broke both his legs. Leave him alone. Let's just go. É esse momento que acontece uma das coisas mais bizarras do curta. De todos os tempos, uma coisa bizarra acontece. Peter simplesmente arrancou a pele do cara que quis ajudar ele, como se fosse papel. Peter ficou tão perturbado que o cara começa a lavar a mão tão freneticamente que ele ficou louco. Ele começa a ter lembranças dos gritos do cara, ele tá com medo. Aí a gente vê que a infecção da mão tá ficando pior. Peter, darling, are you okay in there? Yeah. Your uncle needs to use the restroom. Okay, yeah, I'll be in a second. Peter? Os poderes de Peter estão ativando. Ele está começando a grudar nas coisas, como uma aranha. Bom, após essas cenas cômicas, o Peter tá até que mais bom. Bom, tirar a pele de alguém faz parte da vida de herói, né? Aí ele fica com a mão presa na parede. Aí ele começa a puxar com toda a força do mundo e ele gruda na parede como se fosse um aracnídeo. Aí começa as paradas do Homem-Aranha, de escalar paredes como qualquer Homem-Aranha normal,
E o Peter também começa a fazer essas bizarrices que só eu não entendo, que o cara começa a fazer uns parkour muito louco, mesmo parecendo que ele não sabia o que estava fazendo. Do Peter brincar normalmente, acontece uma coisa. O Peter se sente um lixo de novo. Bate uma ânsia de vômito e o maluco faz isso. Bom, depois do Peter dar essa bela gorfada, ele se olha no espelho, talvez se perguntando o que está acontecendo com ele, e ele nota uma coisa. Um dente. O Peter simplesmente vomitou o seu próprio dente. Peter, ele faz isso aqui na cena. O Peter arrancou o próprio siso como se não fosse nada e desmaiou no final. Na cena seguinte, a gente corta para outra cena. Simplesmente, o Peter tá basicamente na escola. Aí o que eu acredito ser a Gwen Stacy aparece para acordar ele. O problema é que ele tá todo babado e começa a gritar. Aí chamaram a ambulância, o Peter tá lá na ambulância sofrendo, tá todo peidando e cagando sangue. E aí o Peter olha pras mãos e tem dois cabelos enormes saindo das mãos. Ele começa a regritar e simplesmente começam a crescer patas no Peter. Patas de aranha crescem no Peter. A cena corta pra JJ Jameson falando de um massacre na ambulância. E quem tá assistindo é o tio Ben. Quando ele vê, o Peter chegou ignorando ele. Ele estranha um pouco, pensa um pouco e vai ver o que aconteceu com o Peter. Ele meio que vai ver, ele fala um pouco, tenta chamar o Peter, mas o Peter não responde e ele resolve ir lá na porta do Peter pra ver o que diabos está acontecendo com ele. Is that you? Can I come in? No! Why not? You can talk to me. What did we say about responsibility, Peter? Peter. A caneta está suja de sangue. Tio Ben olha um pouco assustado porque ele não vai querer entrar. Mas ele não pensa duas vezes e abre a porta. Pois ele está preocupado com o seu sobrinho, que está acontecendo alguma coisa com ele. Peter? No, please! Bom, depois disso chega a tia May. Não sei da onde, acho que ela tava fazendo compras. Ela chega lá, chama os dois homens da casa e vê que nenhum deles respondeu. Ela fecha a porta, ainda perguntando, e ela olha para a TV. E JJ Jameson estava falando de umas coisas, como também de um guri que grudou num teto. Ela chama os dois, vê que os dois não respondem, desliga a televisão. Ela ainda tá lá pensando que é uma brincadeira dos dois. Peter? Peter havia se tornado essa coisa horrorosa e feia e careca. Não posso mentir que eu não me fiquei com medo desse monstro que o Peter se tornou. Esse curta, The Spider, é um dos melhores curtas que eu já vi na minha vida. Mas ainda não acabou, pois temos um pós-crédito. Pós-crédito é com essa moça que tá correndo de alguma coisa. Não sabemos o que é, pois não vemos. Até que simplesmente
isso aparece. Bom, eu dou uma nota até que 10 pro curta. Esse final foi muito impressionante. Pena que a gente não conseguiu ver o Peter Aranha. O curta é bom e tudo mais. Espero que tenham gostado. Agora algumas coisas no curta me chamem a atenção. O curta ainda é bom e recomendável para assistir.